Olá, obrigado por assistir esta apresentação sobre agrupamento estatístico de característica acústica e triggers, apresentado no 10º Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais de Extensão da FEI. Meu nome é Vinícius Santos Barbosa e sou aluno de graduação do Departamento de Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica. Gostaria de agradecer aos meus orientadores, Dra. Estela Ribeiro e ao professor Dr. Carlos Eduardo Tomás. A prática de instrumento musical demanda alta ativação neural, tanto que, a longo prazo, a prática e estudo de música e de instrumento musical causa alteração funcional e estrutural ao sistema nervoso, além de causar melhora na qualidade de vida do praticante. As alterações são tão profundas que, utilizando ferramentas estatísticas e de aprendizado de máquina, pode-se distinguir grupo de músicos e não músicos. Porém, é necessário uma boa representação dos dados adquiridos por eletroencefalografia, EEG, para realizar a classificação. Triggers são instantes na música capazes de gerar ativações neurais significativas devido a mudanças dinâmicas em características acústicas de baixo nível. Dois parâmetros importantes para se definir um trigger são a magnitude de rápido crescimento, MORI, que define os limiares superior e inferior de amplitude do sinal, além de Preceding Low Future Phase, PLFP, o tempo de permanência da característica abaixo do limiar inferior de amplitude que antecede a MORI. Primeiramente, analisou-se a relação entre a quantidade de triggers em função do intervalo de tempo de PLFP aplicado. A relação entre a quantidade de triggers em função do intervalo de PLFP pode ser descrita como exponencialmente inversa, ou seja, quanto maior for o intervalo de PLFP, menor será a quantidade de triggers encontrados. Essa relação influencia diretamente sobre a quantidade de triggers presentes nos fatores resultantes da análise fatorial. Da análise de agrupamentos, as características acústicas podem ser categorizadas em 3 agrupamentos de maior similaridade estatística. Cada um desses agrupamentos possui uma característica acústica dominante de maior carga fatorial, capaz de explicar a variação dos dados ao longo do sinal. Na segunda etapa dos resultados, verificou-se como o sinal médio de EEG se comporta para cada um dos voluntários se considerarmos 2 cenários distintos. O primeiro, todos os triggers não repetidos que compõem os agrupamentos são considerados. No segundo, apenas os triggers da característica acústica dominante são considerados na análise. A tabela a seguir demonstra o agrupamento com sua característica dominante e a quantidade de triggers, tanto para a característica dominante quanto para o agrupamento como um todo. Percebe-se que utilizar todos os triggers que compõem o agrupamento é uma oportunidade de melhorar a estimativa do sinal médio de EEG para cada um dos voluntários, já que as características agrupadas são estatisticamente semelhantes. Percebe-se pelo sinal azul que o sinal médio de EEG composto por todos os triggers do cluster 1 é muito mais uniforme do que o sinal vermelho, que é composto apenas pelos triggers da característica dominante RMS. Logo, conclui-se que triggers de um mesmo agrupamento estatístico podem ser utilizados para compor um sinal médio de EEG, podendo melhorar a classificação dos sinais de EEG de músicos e não músicos. E, além disso, a curva exponencial inversa entre quantidades de triggers em função dos parâmetros para a seleção de triggers
demonstram que valores baixos de PLFP geram uma quantidade mais elevada de triggers. Porém, pode não ter o potencial necessário para gerar um alto contraste perceptível nos sinais de EEG. Posteriormente, pretende-se utilizar essas informações para realizar a discriminação de voluntários músicos e não músicos, comparando os resultados obtidos com e sem o agrupamento das características acústicas, com a expectativa de que haja uma melhoria na classificação dos voluntários com agrupamento. Gostaria de agradecer ao CNPq pelo fomento a este trabalho e ao Centro Universitário FEI por toda a minha formação.